Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Aleluia. Nossas Bíblias dos Salmos. Olha aí. Oh, glória! Salmos 99. Amém? Desde o primeiro em diante. Chega a pastora quer ministrar. Meu Deus! Amém? Diz assim: o Senhor reina, tremerão os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e exaltado sobre todos os povos. Exaltem ao teu nome, grande e tremendo, pois é santo. É a fortaleza do rei, ama o juízo. Tu confirmas a equidade, tu tens feito em Jacó juízo e justiça. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele lhes respondia. Em uma coluna de nuvem falava com eles, guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes tinha dado. Tu lhe respondia, Senhor, o nosso Deus, tu foste um Deus perdoador e vingador de suas obras. Exaltai ao Senhor, o nosso Deus, e adorai diante do monte da sua santidade, pois o Senhor, o nosso Deus, é santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia! Irmãos, estava meditando nessa palavra e o Senhor, Ele me fez passear na Bíblia e eu acho muito gostoso, né? O Senhor, eu já estava estudando a palavra, né? E o Senhor, Ele Aleluia, papai! me fez passear pela Bíblia e cheguei a um lugar onde o Senhor falou, é aí que eu quero falar. Aqui nesses Salmos, nós vemos que nós temos um Deus completo. Aleluia! Né? Ele é grande, Ele é santo, Ele é justo, Ele é juízo. Ele fala desde o íntimo, quando você entra no seu quarto, até mesmo diante de grandes exércitos, Ele fala para todos ouvirem. Esse é o nosso Deus. E meditando sobre isso, cheguei no livro de 1 Reis, capítulo 13, onde conta a história de um profeta usado por Deus, que ele tinha uma missão. O Senhor falou com ele, filho, preciso que você faça uma missão. E o Senhor deu algumas ordens para esse profeta. E ele, como servo do Senhor, foi para aquela cidade cumprir o que o Senhor tinha pedido para ele. Só que antes de chegar nessa parte, quero falar para os irmãos de um homem chamado Jeroboão. Ele também recebeu um profeta que falou com ele, que falou para ele assim, olha, o meu filho Salomão, eu conversei com ele, falei para ele como que ele deveria proceder, e ele acabou fazendo o que não era santo aos meus olhos. Ele ficou altares, né, diante do povo de Israel, para suas esposas adorarem, e isso não me agradou. E por este motivo, eu dividirei o reino, e eu darei a maior parte para você. Esse homem pega aquela palavra do Senhor, ele guarda em seu coração, e acontecem algumas coisas. O Senhor tira a mão sobre o povo de Israel, e aí começa a vir rumores de guerra. E aí o Senhor permite que Salomão fique sabendo dessas guerras que estão vindo sobre ele, começa a tampar as brechas, né, fortificar o reino. E aí ele coloca sobre esse jovem uma grande missão, um árduo trabalho. E ele percebe que por ele estar fazendo aquele trabalho, os outros não estavam trabalhando contra ele. E chega certo momento dessa história que ele se rebela contra Salomão e Salomão procura matá-lo. E ele foge. Sai fora ali do povo de Israel
e vai para o Egito. E fica lá. Salomão morre. E aí o filho dele agora vai ser rei. E aí o povo, conforme ele foi um grande líder, né? Liderou aquele povo fazendo aquela obra, porque a Bíblia diz relata que ele era um homem zeloso, era um homem trabalhador, era um homem esforçado. E eu acredito que através de tudo isso, todos os amigos, parentes, irmãos, viram o grande trabalho que ele estava fazendo ali. E ele ficou como se fosse o líder daquele povo. Eu acredito que ali já era a vontade do Senhor, já se cumprindo daquilo que o Senhor já tinha falado para ele. E aí ele falou: agora Salomão morreu, venha. E aí eles entram diante do filho de Salomão, que é Roboão, e fala assim: olha, seu pai fez com nós, né? Todo o povo ali faz uma grande reunião com ele e fala assim: seu pai fez com nós, foi muito árduo, colocou um trabalho muito duro sobre nós. Se você diminuir esse jugo sobre nós, nós te serviremos. E aí aquele rei que agora está iniciando, ele vai pedir conselho aos sábios. E os sábios dão um conselho para ele, falando assim: não faça isso. Pode falar para esse povo que se o seu pai fez dessa forma, isso é comparado a um dedinho seu. E sobre eles virão grandes coisas, muito maiores do que o seu pai fez. E aí aquele povo se rebela. Aí acontece a divisão. Acontecendo essa divisão, o Roboão junta muitos soldados para combater aquele povo que estava saindo agora. E aí o Senhor fala: não faça, porque convém, foi da maneira que ele disse. E ele sai. E esse homem recebeu de Deus aquela mensagem, e agora ele viu o grande povo, todo mundo vinha até Judá adorar. Ele falou: preciso montar uma estratégia para esse povo não adorar lá, porque se esse povo começar a ir para lá para adorar, eles vão fazer uma aliança com ele e eles vão matar. E aí ele começa a edificar 2 bezerros de ouro, para aquele povo agora, aquelas 10 tribos que saíram com ele, adorar, para eles não precisarem sair daquela região e ir para uma outra, para que eles não se corrompessem no meio do caminho e viessem contra ele. E como vimos na palavra inicial, o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele vê todas as coisas. E Deus vendo aquilo, não se agradou nada com aquilo, porque a mesma coisa que Deus advertiu ele que Salomão estava fazendo, agora ele fez também. E aí o Senhor envia um profeta. Esse profeta tem uma grande missão de chegar até lá e entregar o recado de Deus. E ele chega lá e ele vai de encontro aonde está Jeroboão, prestes a entregar ali um holocausto nesse templo para esses bezerros. E aí ele traz a sua mensagem: altar, altar, diante de você o Senhor queimará todos aqueles que foi levantado por ele como sacerdote. Queimará em cima de você. E como prova do que o Senhor está dizendo, o altar se rachará. E aquele altar, ele racha no meio, assim da caixa do chão. E todo o povo viu que aquele homem era servo de Deus. E aquele homem estava mesmo com Deus vivo. Quando o rei, que agora ele é rei, vê aquela situação, levanta a sua mão e estende para que prendessem ele, para que pegassem ele e levassem para cativeiro. Quando ele estende a sua mão, ele não consegue recuar mais. Mas o milagre do Senhor aconteceu. E aí aquele homem, porque ele não tinha a quem clamar, não adiantava clamar para aqueles bezerros, fala: clame ao seu Deus, porque eu não posso. Você é servo dele e ele te mandou mesmo. Clame a ele para que eu possa retornar com as minhas mãos. Eu acredito que houve uma paralisia naquele momento, a Bíblia não relata certinho que houve. Diz que a mão dele secou, o braço secou, as veias se secaram. E ali o Senhor, ele intercede, o profeta intercede, e a mão dele volta. Irmãos, tem momentos na nossa vida que o Senhor ele vai falar algumas coisas para nós que nós podemos compartilhar. E existem coisas que o Senhor vai falar para nós que não podemos compartilhar. Por mais que foi o próprio Deus quem falou, que disse que faria, não podemos compartilhar, porque aquilo é um particular meu e é um particular seu com Deus. E aquele profeta, diante de todos aqueles que estavam ali, o rei pega e fala para ele: Deus operou um milagre, a mão dele voltou,
Ele fala para ele: agora vem comigo, vamos na minha casa, vou preparar um banquete, vou te dar alguns presentes. Aí o profeta fala para ele assim: nem se você me desse a metade do teu reino, eu iria contigo. Porque o meu Senhor me disse que do momento que eu entrasse nessa cidade, até o momento que eu saísse, eu não poderia comer e nem beber, e nem voltar pelo caminho que vim. Então, por este motivo, eu não vou contigo. Ele cumpriu, irmãos, o que o Senhor tinha dito para ele. Ele foi um profeta valoroso nesse momento. Cumpriu a mensagem que o Senhor mandou ele fazer. Ele foi lá e entregou tudo que Deus tinha para entregar. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu calculei a distância, pesquisei no Google. A distância que ele andou da cidade dele até lá foi 30 quilômetros. A partir do momento que ele entra na cidade para entregar essa mensagem, sem comer e sem beber. E a palavra continua. Ele continuou sua jornada, sai da cidade, entregou a sua mensagem. Só que naquela reunião onde estava todo o povo, porque era uma grande festa quando ia entregar o holocausto, tinha muita gente. E ali tinha alguns filhos de um outro profeta. Só que um profeta que estava naquela região. E aí os filhos chegam ao pai e falam assim: pai, tinha um homem de Deus aqui na cidade, veio e entregou assim. E aí o rei quis dar a ele presentes, quis convidá-lo para poder participar de um grande banquete. E ele não aceitou, porque disse que o Senhor tinha advertido ele que ele não poderia nem comer e nem beber naquele lugar. Aí o pai pega e fala assim: sela o meu jumento. Por onde que ele foi? Ele foi por tal caminho. E aquele profeta pega e vai atrás. Aí diz que em certo lugar da jornada daquele profeta, os dois se encontram. O profeta que trouxe a mensagem está sentado embaixo de uma árvore, acredito que descansando pela sua longa viagem. Então, a Bíblia não relata se ele levou provisões para ele, a Bíblia não relata se ele estava no processo de jejum, mas eu acredito que sim. Eu acredito que toda aquela jornada que ele estava ali, ele estava. Porque era uma grande obra que ele precisava fazer. Ele ia contra um rei, ele ia contra uma nação, entregar uma mensagem que afrontaria diretamente ao rei. Então ele precisava estar preparado. E eu acredito que ele estava descansando ali, com fome, com sede. E chega esse profeta. Fala: olha, eu fiquei sabendo que você entregou uma mensagem, que o Senhor te usou grandemente diante do povo. Venha comigo até a minha casa, eu sou profeta também. Eu vou preparar um banquete, lá você se alimenta, você descansa e depois você segue a sua jornada. Eu acredito que até nesse momento a intenção era muito boa. A intenção era ajudar, era alimentá-lo, dar um descanso para ele. E aí o homem responde a mesma coisa que ele respondeu para o rei: eu não posso nem voltar por este caminho, nem comer nem beber nesta cidade. E o Senhor fala para mim e para você: muitas das vezes nós achamos que porque estamos aqui, podemos participar disso, podemos participar daquilo, podemos entrar e sair, fazer e acontecer. Só que o Senhor nos adverte com a palavra tudo o que é os seus mandamentos. Ele é grande, ele é justo, ele perdoa. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Nós lemos agora. Tu lhes respondia: Senhor, o nosso Deus, tu foste um Deus perdoador e vingador das suas obras. Continuando, esse profeta que tinha selado o seu jumento, ido até aquele homem, uma intenção boa, eu acredito, sabendo do que Deus tinha falado para aquele homem, disse para ele assim: eu sou profeta também, e Deus falou para mim que era para mim vir até você, e que você poderia voltar e se alimentar, beber e comer na minha casa. Aí ele fala: já que você é profeta de Deus, eu vou contigo. Às vezes, irmãos, somos iludidos, porque menos esperamos. Às vezes é um conselho de um ímpio, às vezes também não pode ser um conselho de um ímpio, pode ser de até mesmo um irmão que quer te ajudar. Eu acredito que isso aqui, ele queria ajudar, ele não queria prejudicar, né?
Cara, trouxe uma grande mensagem. E outra, esse povo que saiu também era servo do mesmo Deus. Então ele acredita que no seu coração era uma boa vontade, né? Eu vou levar essa mensagem para ele vai contar comigo, vai se alimentar, vai seguir o seu caminho. E ele pega e volta com esse homem. A hora que eles estão se alimentando, o Senhor usa o profeta velho e fala para ele: porque você não deu ouvido ao que eu te disse, você não será mais sepultado na cova dos teus antepassados. E essa foi a mensagem. A palavra ela é rasa sobre o que aconteceu depois. Ele fala que ele terminou de se alimentar, tirou o seu jumento e seguiu o seu caminho. Só que naquele mesmo dia algo esperava ele. Na sua jornada ele encontrou um leão pelo caminho, e esse leão o matou. Passaram pessoas por aquele caminho e viram o profeta no chão, o leão e a sua jumenta. O leão só atacou ele e ficou guardando o corpo dele. E aí chegou a notícia lá na casa do profeta velho: olha, o profeta que entrou na cidade, trouxe a mensagem que Deus usou, que Deus fez e que entregou toda aquela obra, está morto na beira do caminho, ninguém consegue chegar perto porque tem um leão. Irmãos, o que eu quero dizer com essa mensagem? O que Deus me passou a respeito dessa mensagem? Deus sempre tem um propósito para mim, um propósito para você. E muitas das vezes nós estamos cochilando com dois pensamentos. O Senhor já nos disse o que faria, e às vezes nós pegamos e compartilhamos isso com quem não era para compartilhar. A bênção, a mensagem foi entregada, ele cumpriu a vontade do Senhor, agora era a sua glória, né? E por um pequeno vacilo, uma pequena desobediência, porque eu acredito que o mesmo Deus que falou para ele para fazer poderia ter advertido, né? Mas o Senhor, ele direcionou a sua palavra. Cabia a esse profeta ter guardado a palavra. Ou então, se o Senhor comunicasse ele: não, pode voltar, eu autorizo. Mas o Senhor foi direto. Ele foi direto, ele falou assim: olha, não é para comer, não é para beber, não é para voltar pelo caminho. Às vezes eu fico pensando: o Senhor fala comigo, e muitas das vezes o Senhor fala comigo, e o Senhor fala comigo, e o Senhor fala comigo. Eu acho que hoje o Senhor tem muito mais graça, assim, de ter paciência conosco, né? Aonde andou o pecado, superabundou a graça, porque não tinha muito isso no Velho Testamento. Olha, eu estou te dando a minha palavra é essa, eu não vou para o que eu disse. É isso. Então o Senhor nos diz: fala, filho, é assim, 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 eu vou te abençoar. E aí nós nos alegramos, enchemos o nosso coração de alegria, né? Acabei de realizar um milagre aqui, glória a Deus. O Senhor quebrou o altar, o Senhor restaurou a mão do rei. Ele está comigo e está ao mesmo ponto. Está conosco também. Mas o que é para você, é para você. Às vezes vai ser bom nos alegrarmos todos juntos, compartilhar as informações que o Senhor nos dá, as alegrias que Ele nos passa, e Ele também nos direciona: olha, fale. E quando Ele fala não fale, não fale. Porque quem está ao nosso derredor? Quem está ouvindo todas as coisas? O Senhor falou com esse profeta em particular. O Senhor falou com ele no seu particular. Falou: olha, filho, eu tenho uma missão, a missão é essa. E agora tem umas instruções. As instruções são assim, assim e assim. E quando Deus fala, Ele não precisa falar para todos os. Olha aí. O Senhor, Ele fala comigo, Ele fala com você de uma maneira diferente. E foi dessa maneira que Ele falou com ele. E agora ele entra numa situação, porque eu acredito que ali o inimigo já tinha corrompido a mente, né? Porque fala que subiu do coração de Jeroboão a vontade de fazer os desejos.
ele tinha também promessa do Senhor. O Senhor tinha falado com ele, mas a palavra diz que subiu no seu coração. O que é subir no seu coração? Às vezes é você dar vazão ao seu sentimento, às vezes é você dar vazão à emoção daquela situação, dar vazão à alegria do momento, né? Às vezes estamos numa festa e do nada nos envolvemos. Eu acredito que foi isso. E subiu no seu coração, vou perder o reino. Se eu fazer alguma coisa, vou perder o reino. Era o próprio inimigo que estava ali soprando no ouvido dele, dizendo: não faça do jeito que Deus falou para fazer. Porque o Senhor fala para ele: se você seguir os meus mandamentos, eu serei contigo. Se você seguir os meus mandamentos, eu serei contigo. Eu te abençoarei. O Senhor já mostrou para ele que tinha feito, né? Como o Senhor disse, aconteceu. As 10 tribos o acompanhou. E aí chega esse momento de toda a Israel diante de um profeta. E aí ele abre a sua boca e ele mesmo diz para todos ouvirem o que Deus tinha direcionado somente para ele. Aí eu não sei dizer, irmãos, pode ter sido inimigo? Sim, eu tenho certeza que pode ter sido. Porque ele foi afrontar diretamente a quem naquele lugar? Ele não foi afrontar o rei. Ele não foi afrontar o rei. Primeiro que ele pregou contra o altar. Ele não foi contra o rei. Então ele foi afrontar algo grande naquele lugar. Uma grande potestade de demônios, espíritos imundos, tudo aquilo de mal que você pode ver que desde o começo, se você for ler Reis, você vai ver que eles influenciam. Aí os reis, alguns bons, alguns ruins, um vai lá e limpa tudo aquilo, aí depois nasce o outro e vem tudo aquilo de novo. Então é uma constante briga. Ele foi preparado, o Senhor preparou ele, falou assim: olha, não come, não bebe, porque onde você vai o negócio é ferrenho. É ferrenho. Você vai entrar no fogo. E Deus foi com ele. E a palavra diz que no final da vida deste homem, aquele outro profeta vem, pega o corpo dele e leva. E sepulta ele na sua própria sepultura. A palavra do Senhor se cumpre. Profecia. Por que eu acho que esse profeta não era um profeta mau? Ele mentiu. Era um profeta mentiroso. Mas o Senhor ainda o usou para falar com o outro profeta. É por isso que eu digo, irmãos, somos uma igreja, somos um corpo, mas o Senhor tem um particular com você, tem um particular comigo. Ele tem uma missão para você e tem uma missão para mim. E nós precisamos seguir não aquilo que eu acho, ou o que a pastora acha, ou o que o pastor acha, mas o que está no seu mandamento, na sua palavra. Hoje tivemos um grande ensinamento na escola bíblica falando justamente isso. Para não encontrar o que está na Bíblia, para agradar um, para agradar outro, mas seguir o que é a palavra. Aleluia. E o Senhor nessa noite fala para mim e fala para você: o que está faltando para seguir conforme eu pedi? O que está faltando para fazer conforme eu pedi? Tudo está acontecendo, vocês estão vendo. Tudo está acontecendo. É guerra, é pai contra filho, filho contra pai. E eu estou próximo a voltar. Ele diz. Olha aí, Deus. E o que está faltando para ser conforme eu sempre pedi? Meu Deus. Eu quero ter um particular com cada um. A sua palavra diz. Quero fazer grandes coisas. Diz que nos fins dos tempos haverá um grande avivamento. E Ele quer usar cada um de nós. Aleluia. Só que estamos dando ouvidos para um profeta mentiroso. Às vezes, alguma coisa que acontece no mundo, uma alegria diferente, um mover em algum lugar que te tira do centro, te tira do foco. E o Senhor fala: olha, eu já te adverti que é para ser assim, assim e assim. Eu não quero que saia disso, eu quero que seja assim. Olha aí. E essa palavra é para mim também, irmãos.
Quantas vezes o Senhor já falou comigo? E às vezes a gente se faz de inocente, né? Se faz de esquecido, né? Esse tempo atrás eu me peguei falando, eu não sei o que o Senhor quer comigo. E aí eu vim no culto de segunda-feira e o Senhor falou tudo que ele já tinha falado de novo. Aí eu falei, como que eu não sei o que o Senhor quer comigo? Como é que você não sabe o que o Senhor quer com você? Olha aí, Pai. Se a todo tempo ele se manifesta, se manifesta através de um louvor, se manifesta através de um jovem, se manifesta através de uma criança, se manifesta através até mesmo de uma visita que você nem esperava. E aí o Senhor fala, olha, você se esqueceu? Você se esqueceu? Eu vou te lembrar. Porque agora está na época da graça. Eu quero salvar todos. Aleluia. Eu acredito que esse profeta foi salvo. Ele só cometeu um erro. Está com o Pai. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Só que sobre ele veio um juízo muito rápido. Veio muito rápido. Não houve para ele um momento onde ele pudesse, Senhor, me desculpe por ter ouvido o profeta. E eu fico pensando também esse profeta. O que passou-se na cabeça dele depois? Por que eu menti? Por que eu fiz o homem de Deus voltar? Por que eu fui dar ouvido àquela voz que falou dentro de mim? Eu corrompi um homem que não era para ter corrompido, e ele deu ouvido. Ambos têm culpa, tanto aquele que está falando quanto aquele que está ouvindo. A mensagem é pregada. Se eu pregar essa mensagem de qualquer maneira, a culpa é minha. Se você pegar essa mensagem e você interpretar ela de uma maneira diferente do que o Senhor quer, a culpa é sua. O Espírito é quem vai guiar essa mensagem até você. E aonde estamos falhando, é aonde precisamos nos consertar. Aleluia. A mensagem é direta, irmãos. Deus está falando com nós diretamente. Ela não está fazendo curva. E eu acredito que cada um de nós sabe aonde precisamos mudar. Neste momento podemos estar embaixo de uma árvore, sentados, descansando, né? Falando, ô Senhor, eu esqueci. Qual que é o propósito que o Senhor tem comigo? O que será que o Senhor quer comigo? E hoje essa palavra é para você que acha que Deus não falou nada com você, que você acha que Deus não tem nada para você, que acha que Deus te esqueceu e que Deus não tem propósito nenhum para a sua vida. Olha aí, Pai. Ele te fala nessa noite, eu tenho um grande propósito. Um grande propósito. E eu quero salvar. Através da sua vida eu quero salvar. Através da sua vida eu quero libertar. Através da sua vida eu quero te colocar em lugares aonde eu te capacitarei para estar e fazer aquela obra que o seu coração já sabe qual é. Aleluia. O seu coração sabe qual é. Eu não preciso descer do céu e falar diretamente contigo, porque estou te enviando a palavra e você sabe o que eu tenho contigo. Esta é a minha palavra. Irmãos, essa é a mensagem que o Senhor manda entregar para a igreja dessa noite. Aleluia. Aleluia. Que vocês reflitam, que vocês pensem direitinho, desde o começo até onde Deus revela. Aonde fala assim, filho, olha, eu quero assim, eu quero assim, e eu quero assim. Reflita o momento da vida onde você está agora. Agora. Será que você está embaixo de uma árvore? Ou será que o profeta mentiroso já está trabalhando no seu ouvido? Reflita. Analise a situação. Ou então você está diante de muita gente e quer contar aquilo que é só para você. É só com você o particular. Não é com os demais, é com você. Então, reflita na mensagem. Vai ter momentos que você vai se alegrar com muita gente. E vai ter momentos que você precisa estar calado, ouvindo e seguindo a direção do Espírito. Amém? Deus abençoe essa palavra.